Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral Santo Antônio para esta celebração da Santa Missa Dominical, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão que faz a Rádio Luz e Alegria desta missa e também da FWTV. A palavra de Deus neste domingo quer nos ensinar que o Espírito de Deus sopra onde e como quer. Deus é sempre livre para conceder os seus dons. Além disso, Ele pode usar os instrumentos que desejar para que os seus apelos, as suas ações cheguem até nós. Nós dizemos assim que o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. Ninguém, pois, pode se considerar como dono das coisas de Deus. Ninguém tem a exclusividade em receber graças de Deus somente para si, e nem a exclusividade de transmitir a vontade de Deus para os demais. Hoje, a Sagrada Liturgia nos convida a entender que jamais aqueles que não creem e não pensam como nós devemos encará-los como inimigos ou como concorrentes. O Espírito de Deus sopra onde quer. Ele não se prende a nenhuma estrutura humana. Há muitas pessoas no mundo e instituições que não são cristãs, não são motivadas pela fé em Cristo e que também espalham pelo mundo o bem, a justiça e a verdade. Devemos, isso é importante, amar e defender as instituições da nossa fé, a igreja especialmente. Mas nós nunca podemos encarar aqueles que não pensam, não têm exatamente os mesmos valores que nós temos, como se fossem nossos adversários. Deus pode usar tudo para transmitir o seu amor, a sua bondade. A palavra de Deus nos mostra que Deus usou um animal de Balaão para transmitir a sua correção, a sua palavra. Na primeira leitura de hoje que nós escutamos, é um trecho do capítulo 11 do livro dos Números. É um livro do Antigo Testamento. Foi escrito muitos séculos antes de Jesus. Nós escutamos como o Espírito do Senhor é dado não só àqueles que estavam na tenda da reunião para receberem o Espírito de Deus e ajudarem Moisés na sua missão, mas o Espírito foi dado também a dois homens que não estavam ali junto com os demais. Eles ficaram no acampamento, possivelmente esqueceram do compromisso que tinham assumido e não foram no lugar indicado para receber o Espírito de Deus. E mesmo assim, eles receberam este Espírito que foi dado aos que compareceram à tenda da reunião. Ou seja, a lição desta primeira leitura é que não somos nós que podemos colocar limites à ação do Espírito de Deus. Como nós já refletimos, nenhuma instituição, mesmo a igreja que tem origem divina, pode ter a pretensão de monopolizar para si o Espírito de Deus. Deus continua falando também através de realidades que são distantes, às vezes, da nossa fé. Depois nós cantamos o Salmo responsorial, Salmo 18. Entre tantas coisas, nós pedimos algumas coisas ao Senhor. Pedimos que Ele nos livre do orgulho, da vaidade. Ser cristãos
não deve ser para nós motivo de orgulho humano ou de vaidade. Mas ser cristão é uma responsabilidade. A responsabilidade em guardar a lei do Senhor em nossa vida e também a responsabilidade de deixar que Deus nos instrua. Nós temos que, diante de Deus, nos sentir sempre como aprendizes, alunos, ávidos de aprender das coisas de Deus. Depois nós ouvimos, na segunda leitura de hoje, um texto da carta de São Tiago. Nos últimos domingos, nós estamos lendo, cada domingo, um trechinho desta carta do apóstolo São Tiago. O trecho que nós lemos hoje se refere a um problema da comunidade, da igreja, da qual São Tiago era bispo. Ali existiam alguns ricos que, de certa forma, acreditavam que estavam acima da caridade, acima da justiça. Ele se refere a esses ricos do seu tempo, pré-anunciando aos mesmos o castigo que os esperava, caso eles não se convertessem do mal que eles causaram àqueles que foram tratados injustamente por eles. Eles não pagavam um salário decente, viviam luxuosamente a sua vida, com uma alma insensível às necessidades dos irmãos. E São Tiago os alerta, dizendo que o que esperava a eles era o castigo de Deus, o castigo eterno de Deus. Claro, nós entendemos esta leitura, esta lição que o apóstolo São Tiago nos dá. Os bens acumulados nesta terra, frutos da exploração, da injustiça para com os mais pobres, acabam se transformando num grande mal e no princípio da desgraça eterna. O que o apóstolo quer nos ensinar é que nós não podemos nunca separar a nossa fé em Deus da forma concreta de viver esta fé no dia a dia. De um cristão exige-se o desapego, a responsabilidade no trato das coisas materiais, não sermos esbanjadores, não criarmos necessidades, não nos deixarmos levar pela mentalidade da sociedade de consumo que fica criando necessidades através da propaganda de tantas coisas, coisas que nós não precisamos e que nós acabamos deixando de viver a caridade para com quem precisa por causa do egoísmo e por nos deixar dominar por este espírito de ganância. Depois o diácono proclamou para nós o Evangelho de São Marcos. Este trecho de hoje nos transmite algumas normas, orientações precisas e objetivas, no sentido de se viver um autêntico espírito de serviço. Ou seja, Jesus nos ensina que nós não podemos ser pessoas intolerantes, pessoas que não compreendem os outros. Ao contrário, nós precisamos ser compreensivos, tolerantes para com aqueles da comunidade cristã, que são nossos irmãos de fé, mas também para com aqueles que não fazem parte da comunidade cristã, ou seja, que têm um pensamento diferente do nosso, que muitas vezes querem nos agredir, querem discutir conosco, querem até usar a palavra de Deus para dizer que nós estamos errados, que nós não seguimos a Bíblia, não seguimos a palavra de Deus. A resposta que se dá para estas pessoas não é a intolerância, não é a agressividade. Até porque, se nós respondermos assim, nós nos transformamos como eles. Acabamos fazendo
exatamente aquilo que nós criticamos deles. Nosso Senhor nos ensina, naturalmente, a praticar a caridade, a compreensão, sem transigir nas coisas certas. Como se costuma dizer, futebol e religião não se discute, porque cada um tem a sua visão, a sua maneira de pensar. Isso não quer dizer que se concorde com os outros. Não quer dizer que a gente aceita o erro ou no qual o outro está. Quer dizer que a gente entende, que nós devemos entender, que se nós conseguirmos trazer alguém para a fé, para a verdade de Cristo, nós devemos fazer isso. Mas não discutir, não criar polêmicas que são inúteis, que só levam as pessoas a ficarem com raiva umas das outras e muitas vezes até com ódio dos demais. Estas atitudes práticas da compreensão, da tolerância, devem estar naturalmente acompanhadas de um princípio de vida. É preciso evitar o mal, especialmente nas palavras duras do Evangelho que hoje nós escutamos. Se o teu olho é motivo de pecado, arranca-o fora. Se a tua mão é motivo de pecado, corta, e assim por diante. Porque é melhor entrar na vida aleijado do que ir para o inferno com o corpo completo. O que Jesus quer nos ensinar com isso é que nós temos que ter sempre o cuidado com as tentações que nos assediam e sermos pessoas sempre sinceras com Deus, tendo consciência de que muitas vezes o mal que nós sofremos, as tentações que nós sofremos, o demônio nem faz força para nos tentar, porque não precisa. Porque nós mesmos, muitas vezes, nos colocamos em situação de tentação. Seja por orgulho, seja por vaidade, por termos muita confiança em nós mesmos, por descuido, por relaxo. Às vezes estamos no meio da tentação que não foi criada pelo demônio, pelo inimigo de Deus, mas fomos nós mesmos que semeamos estas tentações em nossas vidas. É preciso cuidado, atenção, e evitar que qualquer tipo de mal seja acolhido em nossa vida, em nossa alma. Queridos irmãos, cada missa que nós participamos, especialmente a missa dominical, na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia que nós recebemos, nós devemos sempre entender que é por aí que Deus nos leva a fazermos da nossa vida uma vida que seja uma autêntica oferta de amor ao Senhor, comprometendo-nos a respeitar a liberdade dos demais e procurando ser fiéis a Deus nas coisas que Ele, a cada domingo, amorosamente nos ensina.